E aí, pessoal, seja bem-vindo de volta. A gente vai dar uma sequência aqui, continuada no desenho de, do mapa de Green Grass, que é o mapa que eu estou produzindo para o meu jogo que vai se chamar Escarlate. E, bom, esse aqui foi o último desenho, né? O último ponto que eu cheguei nesse mapa. Se você perdeu aí o trecho que eu fiz da live, eu fiz uma live desenhando todo esse mapa aqui, praticamente 100% dele. Eu tinha feito o primeiro vídeo, onde eu apenas iniciei, né, como que o meu processo, como que eu faço. Então, para a gente recapitular rapidamente, eu fiz um esboço no papel e depois disso eu escaneei. E a partir dessa cópia escaneada, né, que eu inseri no Photoshop, eu comecei a fazer o meu desenho. E ficou desta maneira. Agora eu quero começar a trabalhar com as cores. Eu acho que no ponto que tá bom, né? Já tem bastante detalhe. Eu fiz o segundo vídeo também falando sobre storytelling, como que eu pude aplicar elementos que contam uma história, né, para o jogador. Então, eu fiz uma área de plantações, eu coloquei algumas carroças, né? Eu coloquei um poço de água, né? E tudo isso eu fiz para que pudesse caracterizar essa vila, né? O mapa de uma vila. E essas informações, por mais simples que elas pareçam, né? Elas são extremamente importantes para dar uma cara diferente assim para o seu desenho. E agora eu vou falar sobre o meu processo de colorização. Geralmente, antes de aplicar qualquer cor ou coisa parecida, geralmente eu passo por uma etapa de preto e branco. Eu faço o desenho em preto e branco para poder estudar a questão dos valores. E o que seriam os valores? Se você desenha há um bom tempo, você já deve ter visto a expressão, né, ou esse tema em vários vídeos de desenho que são, em inglês vem traduzido como valores, mas vem da palavra values, né? E os valores é a intensidade de luz e sombra, né? Então, deixa eu exemplificar. Então, por exemplo, para a gente começar nosso estudo, você tem uma esfera, por exemplo, e aí você tem a luz e sombra dela. Então, vamos supor que isso aqui seja a parte sombreada, ok? O estudo dos valores, né, é para a gente poder caracterizar essa esfera aqui em termos de intensidade de sombra. Aqui dá para ver que, tipo assim, praticamente um cinza só, né? Não tem uma variação, apesar que existe uma variação pequena aqui. Deixa eu substituir aqui. Deixa eu fazer isso aqui novamente. Eu vou usar um outro jeito aqui, uma outra ferramenta. Então, que eu uso um pincel mais duro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma esfera, eu apliquei luz e sombra nela, né? Você tem a sombra projetada, né? Isso aí tem vídeos sobre isso espalhados aí. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso também. Eu não tenho um vídeo ainda explicando sobre luz e sombra com detalhes, mas está
nos planos. E então, o que acontece? Essa sombra presa, apesar dela me passar uma informação, né, de luz e sombra, ela ela tipo tá chapada, né? É como se ela tivesse, ela não tá passando uma ideia de volume assim 3D, por mais simples que ela seja, né? Então, daí vem essa questão dos valores, é que você vai adicionando tonalidades, né, diferentes da escala de cinza para poder fazer com que seu desenho, sua esfera ou seja lá o que for, tenha uma tridimensionalidade. Então, mais ou menos assim. E como o meu fundo ele tá cinza, eu posso usar o branco aqui, ó. Então, isso aqui já passa uma ideia de tridimensionalidade muito maior do que só aplicar uma escala de cinza, né? Um único tom de cinza. Então, isso que seria a questão dos valores. Ou do inglês, os values, né? Values. Bom, galera, mas aí o que acontece? Então, eu tenho um desenho que é até o momento apenas uma line art, né, que é só o contorno. E aí o próximo passo seria pintá-lo, né, mas preocupando com essa questão dos valores para que as formas, né, do meu desenho, os elementos do meu desenho passem uma ideia de tridimensionalidade, ainda que ele seja visto de cima, né? Eu poderia pintar isso aqui perfeitamente com um único tom. Então vamos dizer, essa estrada aqui vai ser essa cor. E tudo bem, tem gente que faz algo nesse estilo. Fica bacana também, fica um formato mais 2D, mais tradicional. E tem o seu valor, obviamente. Mas no meu projeto eu pretendo trabalhar mais com uma pintura que tenha tridimensionalidade e por isso eu tenho que ficar atento com a questão dos valores. Beleza? Então antes da gente continuar, se você ainda não deu o seu curtir, deixa o seu curtir aí no vídeo, compartilhe também aí nas suas redes sociais e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative aí as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série e de muitos outros vídeos que eu ainda vou fazer. Bom, então continuando, eu poderia fazer dessa forma, ok? Então um macete legal que eu queria compartilhar é o seguinte. Eu quero trabalhar com luz e sombra, eu quero trabalhar com velhos, com os valores, mas eu não quero, por escolha própria, né, pintar tudo isso aqui de um cinza, variar as tonalidades de cinza, né? Então, sei lá, vou pegar um cinza mais claro aqui. Variar essa tonalidade cinza no mapa inteiro e só depois, né, tudo preenchido e que você pode perceber que vai ser um belo de um trabalho, né? Só depois de tudo preenchido eu começar a aplicar a cor em cima. Vai dar um trabalho muito grande e eu tenho feito uma técnica que eu aprendi há um tempo assistindo alguns vídeos. Eu queria transmitir, que é o seguinte: eu posso aplicar cores,
já diretamente no meu desenho. Mas a nossa visão, como a gente está trabalhando com cores e cores é o próximo passo, além da luz e sombra, né? Seria o passo final, vamos dizer assim. Eu posso ser tentado a fazer um desenho mais chapado sem ter uma característica de luz e sombra bem definida, porque às vezes aqui eu vou estar escolhendo uma cor que não é a cor ideal, apenas pelo olho, né? Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando a questão dos valores, né? Mas pode ser que isso aqui não... Pode ser que para mim, essa diferença aqui, ela seja visível. Mas em termos de preto e branco, às vezes ela não seja uma diferença tão grande assim. Deixando a imagem ainda chapada. Então isso é muito normal de acontecer. Isso é algo que a gente vai adquirindo com experiência também, saber quando que uma determinada cor está ou não transmitindo uma mudança de valor, né? Mas existe um macetinho que eu gosto de usar, a gente ir acompanhando esse processo. Que é o seguinte, então aqui ó, aqui na minha caixa de layers aqui, você pode adicionar uma nova layer e aplicar, você preenche toda a layer com preto, preto total, preto 100%. Opa, aí a imagem ficou dessa forma. E aí você vem aqui, ó, aqui é o meu Blending Options, que são os efeitos das layers, né? Então você pode aplicar vários efeitos aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas que mexem com Photoshop já conhecem os efeitos disso aqui. E você vem e coloca Color. E aí, de maneira instantânea, você tem aí a questão dos valores do seu desenho. Então perceba que realmente aquela cor que eu escolhi, que é um tom bege, né? Mais escuro, realmente ele vai representar uma cor de valor, né? Mais escuro que esse bege claro. Agora, às vezes, o que eu quis dizer naquele momento sobre muitas vezes a gente ser enganado pela questão dos valores é o seguinte, que às vezes você escolhe essa tonalidade de bege, você pode fazer um verde, sei lá, um verde assim, e às vezes instintivamente você vai falar, meio difícil saber se os valores são próximos, né? Será que em escala de cinza esse verde claro ele se aproxima disso aqui, desse amarelo ocre? Então, se eu ligar aqui as layers, olha só, olha o que acontece. Em termos de valor, aquela cor para esse modo de color, né? Que é o modo que eu aconselho usar. Você pode ver que é muito mais claro e isso é incrível. Então, é como se, resumindo, se eu não tivesse partido para o uso das cores logo de imediato, se eu tivesse feito preto e branco, é como se esse cinza aqui eu tivesse mudado, né, para um tom mais claro. Entende? Então, por que eu uso essa técnica? Porque eu quero trabalhar com as cores do meu desenho diretamente,
mas eu quero ficar ao mesmo tempo antenado em como que o efeito de luz e sombra está acontecendo no meu desenho. Se ele está ficando muito escuro ou se está ficando muito claro, ou ainda se ele está balanceado, que é o que a gente quer, né? E aí é o seguinte, para começar esse processo de desenho, de pintura, além dessa layer, então essa layer aqui eu vou chamar ela de, vou renomear, vou chamar de velho. Além dessa layer que vai conferir para mim o estado de luz e sombra, essa aqui, esse ink que seria a minha line art, eu vou criar uma layer de paleta de cores. Porque eu vou pensar como se fosse realmente um artista, um pintor que tem aquela paletinha de cores, ele vai jogando a tinta e onde ele mistura as tintas. Então, para ficar dentro de um esquema de cores que eu quero definir, então eu vou fazer essa layer como paleta de cores e vou escolher cores que eu acho que vai casar com a minha imagem. Então, por exemplo, para elementos mais, digamos, terrosos, vou usar esse tom aqui, o verde, não tão saturado. Quanto mais eu vou para a direita, mais saturado. Para a esquerda, eu vou para cores mais dessaturadas. É mais interessante no início a gente trabalhar com cores dessaturadas, né? Não tão vibrantes assim, não tão fortes. E depois a gente vai aplicando a saturação aos poucos. Posso colocar uma tonalidade verde mais assim. E aí, galera, desse jeito aqui, ó, eu vou adicionando as cores. Eu quero trabalhar no meu mapa. Então, percebe que eu estou usando cores mais dessaturadas. E isso é interessante, assim, com o tempo a gente vai adquirindo experiência de escolher cores mais dessaturadas ao invés de escolher cor primária, né, que é aquele vermelhão e tudo. Essas cores aqui, elas fazem com que o desenho fique mais bacana, né, de ser visto mesmo, né. E aqui para um efeito mais, sei lá, rocha, algo mais ou menos desse tipo. Esse aqui, galera, é só um ponto de partida, tá? Isso aqui pode variar, com certeza vai variar. Eu vou fazer tratamento das cores depois, mas para falar assim, por onde eu começo? Então eu vou começar com essa paleta de cores. E o legal da paleta de cores é que eu posso depois precisar, né? Eu posso colocar onde eu preciso delas, né? Mais perto de mim. Eu posso também, para não afetar essa layer, eu posso vir aqui, selecionar a layer e tem um ícone aqui, ó. O primeiro ícone da direita, ele é um cadeado. Aí eu não posso fazer mais nada nela. Travo a layer para não perder ou não estragar essa layer. Beleza? Bom, e a última dica que eu queria dar para esse início de colorização, eu não vou fazer toda a cor do meu mapa, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas a última dica que eu queria dar é a seguinte: quando a gente trabalha com lápis, caneta, num caderno,
e a gente faz desenhos igual eu fiz aqui, a line art, a gente tem a mania, o costume de usar brushes muito pequenos para fazer as linhas, né? E o desenhista ele trabalha com ferramentas que tem uma ponta, né? Lápis, caneta e por aí vai. Então a gente tem esse brush muito, esse brush não, essa ponta, né? Bem fininha, bem pequena. E o pintor, ao contrário de um desenhista, né? Ele já trabalha com pincéis de tamanhos diferentes, né? Cada brush, né? Cada pincel que o pintor vai utilizar em suas telas, né? Vai variar o tamanho, obviamente. Por quê? Porque ele quer ganhar tempo também preenchendo as áreas maiores, né? Então, quando um pintor vai fazer uma pintura a óleo, por exemplo, e ele vai pintar todo o céu, ele não vai usar um pincel de detalhes pequenininhos, né? Ali ele vai gastar horas e horas para cobrir toda uma tela, sendo que ele pode usar um brush maior. E a gente tem que fazer o uso disso também quando a gente vai passar para o Photoshop, porque na verdade a gente até chama isso aqui de digital painting, né? Ou pintura digital. Então a gente tem que pensar como pintura e não como um desenho, né? Então é um erro muito comum de quem está iniciando usar brushes muito pequenos, e aí essas coisas assim vão ficar marcadas no seu desenho. O cara vai fazer o telhado, aí ele vai fazendo assim, vai rabiscando, e depois isso, ainda mais se o pincel tiver uma certa textura, isso vai aparecer no desenho e não vai ficar tão bom. Então, a última dica que eu queria dar é o seguinte: assim como um pintor, né, a gente vai escolher uma cor e vai selecionar um brush bem grande mesmo, vai começar a pintar. Acontece que, olha só, se a gente aumenta demais, dependendo do processador, né, ou do seu computador, você pode ter esse lag aí, né, esse delay, né, que é tipo assim, é justamente porque o processamento é tão pesado que ele, né, custa a fazer uma pincelada, aí você tem que esperar. Então eu já passei o pincel e o computador está processando. Então você às vezes pode evitar que você aumente demais o tamanho do brush, né? Mas também não faça muito pequeno, porque eu não vou pintar isso aqui dessa forma, senão eu vou demorar muitas horas. Ah, Lucas, mas você pode usar o laço tool, selecionar uma área. Laço tool, para quem não sabe, é a ferramenta do laço, né? Aí você pode usar um balde e pintar instantaneamente. E aí você gasta bem menos tempo do que sair pintando todo o seu desenho, mesmo que com um brush, né, grande. Mas aí é que tá, galera. A gente tem que acostumar a nossa mentalidade com a ideia de pintura e não como, igual eu falei anteriormente, né? Não como um desenhista que está com aquele lápis, e muito menos como uma pessoa que usa recursos digitais para ganhar agilidade, enfim. A gente não é designer, né? Para poder pegar isso aqui e usar laço, tool e usar o balde de tinta. Por quê? Porque isso é uma que não é nada, digamos, não é nada divertido. A gente está passando um momento aqui para poder fazer uma pintura, né? Para fazer um desenho, para fazer um colorido.
Então você perde o feeling de estar pintando uma obra, né? Você, ao invés de você pintar, você está simplesmente usando ferramentas eletrônicas, digitais, seja lá o que for, para poder fazer sua arte. Você pode ganhar tempo, só que vai ter uma cara muito digital, vai ter uma cara assim bem visível, que é um processo, é um desenho amador. No canal do Procol, eles lançaram um vídeo até recentemente, onde o professor lá, um instrutor, eu não me recordo o nome, ele fala justamente sobre isso, de evitar usar técnicas digitais demais, esses brushes de soft round para criar um efeito de sombra lindo, né? Porém digital, e ele aconselha fazer uma transição na base da pintura mesmo, né? Que isso vai fazer com que o seu desenho fique muito mais interessante. Então, a dica é que você faça realmente como uma pintura, mas também, né, pense no tamanho do seu brush. Na hora que você está pintando uma área grande, utilize um brush com tamanho grande. Você está pintando uma área de detalhe, obviamente você vai ter que usar um brush menor, mas não use como se fosse um lápis, por exemplo, porque se eu pintar algo como isso aqui, bem com um zoom bem microscópico, e passar um tempo fazendo tudo, pode ser que no final das contas não vai ser nem visível, né? Então isso também não é interessante. Beleza, galera? Então é o seguinte, eu vou continuar esse desenho, provavelmente numa live que eu ainda não tenho agendado. Provavelmente o próximo fim de semana eu vou fazer uma live onde eu vou fazer esse processo de pintura passo a passo. O vídeo de hoje foi justamente para mostrar algumas técnicas que eu utilizo, mas é interessante você assistir a live depois para você poder acompanhar esse processo de perto. Só uma coisa que eu esqueci de falar, para aumentar ou diminuir, né, de maneira rápida o tamanho do meu brush, você pode usar as teclas de colchetes, com essas duas teclas aqui. Essa daqui para diminuir e essa de cá para você poder aumentar, beleza? Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, você já sabe de tudo isso. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu!